Olá! Neste vídeo vamos descobrir como construir a tabela verdade utilizando as proposições mais simples possíveis. Dessas proposições, dessa tabela, você conseguirá evoluir para tabelas mais complexas e assim por diante. Mas essa é altamente básica, é altamente necessária para você conseguir construir tabelas mais complexas. Mas primeiro vamos descobrir o que são proposições. Proposições são afirmações que podem ter o valor verdadeiro ou falso. São representados geralmente por letras para facilitar as operações. Então um exemplo de proposição é: Marta gosta de estudar. Então esta proposição ela pode ser representada por P, como veremos adiante. E ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, Marta gosta de estudar pode ser verdadeiro, ou, na verdade, Marta não gosta de estudar, ou logo, essa afirmação, Marta gosta de estudar, é uma afirmação falsa. E o que mais nós temos na tabela verdade? Nós temos os conectores. Os conectores ligam duas ou mais proposições, e elas podem ser o E, que é este chapeuzinho aqui. Então, nós podemos ter o E, é o chapeuzinho, e aí, aqui no exemplo, nós temos P e Q. P é uma proposição, Q é outra proposição. O E está ligando a proposição P e a proposição Q. Nós temos o OU, que é esta aqui, representada por este Vzinho. A proposição ou, esta proposição ou é diferente da proposição ou que nós utilizamos no nosso dia a dia em língua portuguesa. Então, P ou Q significa o seguinte, que é aceitável tanto P quanto o Q podem ser verdade. O ou que nós utilizamos no nosso dia a dia em língua portuguesa é diferente, é o nosso próximo ou que vamos explicar adiante. Mas é um ou excludente, ou acontece alguma coisa ou acontece outra coisa. Quando nós utilizamos o ou no nosso dia a dia na língua portuguesa, este ou é um ou excludente, que é o nosso próximo ou, que na verdade nós chamamos de ou. Ou acontece uma coisa, ou acontece outra coisa. Ou P ou Q. Nós temos também o se, então. Ou seja, se P, então Q. E nós temos o conector se, somente se. Ou seja, CP, somente CQ. E aí vamos à construção da nossa tabela. Aqui eu já deixei montada uma tabela com as nossas proposições P e Q e os nossos conectores. A primeira coisa que nós temos que fazer é cercar todas as possibilidades entre verdadeiras e falsas, todas as combinações possíveis entre P e Q. Então, P pode ser uma afirmação verdadeira e Q pode ser uma afirmação verdadeira também. O que mais? P pode ser uma afirmação verdadeira e Q ser uma afirmação falsa. E P pode ser uma afirmação falsa e Q pode ser uma afirmação verdadeira. E finalmente, P pode ser uma afirmação falsa e Q, ao mesmo tempo, também pode ser uma afirmação falsa. E agora vamos descobrir como é que podemos saber se P e Q, o conjunto de P e Q, de acordo com o seu conector, é verdadeiro ou falso. Nós faremos o seguinte, nós lembraremos de historinhas. Então, por exemplo, para você lembrar que P e Q, que é o nosso conector aqui, para você se lembrar que P e Q têm um determinado valor lógico,
você vai lembrar do seguinte, você vai lembrar do encontro de duas pessoas dentro de um prédio. Então imaginem que P e Q sejam duas pessoas. Você vai ter a pessoa P e a pessoa Q. E essas duas pessoas, elas precisam se encontrar dentro de um prédio, dentro de um prédio qualquer. Só que só vai ser possível que essas duas pessoas se encontrem dentro deste prédio se as duas estiverem dentro do prédio. Então, por exemplo, na primeira linha aqui, nós temos que P está dentro do prédio e Q está dentro do prédio. Se a pessoa P está dentro do prédio e a pessoa Q está dentro do prédio, ambas estão dentro do prédio, então um encontro entre essas duas pessoas é possível. Ou seja, a nossa afirmação aqui é verdadeira. Passando para a linha seguinte. Quando a pessoa P estiver dentro do prédio e a pessoa Q não estiver dentro do prédio, nós vamos descobrir que o encontro entre P e Q não é possível, ou seja, a combinação das duas afirmações, das duas proposições P e Q é falsa. A terceira hipótese é que P não está dentro do prédio e Q está dentro do prédio. Como só uma das pessoas está dentro do prédio, significa que o encontro entre essas duas pessoas também não é possível. Logo, a combinação das duas proposições é falsa. E, finalmente, P não está dentro do prédio e Q não está dentro do prédio. Ou seja, não é possível o encontro dessas duas pessoas dentro do prédio. Vamos agora para a nossa proposição OU. Vamos pensar na seguinte história quando nós formos construir a tabela verdade do OU das proposições P e Q. Vamos lembrar que você tem um sobrinho ou uma sobrinha, sei lá, um sobrinho, e você pede para esse sobrinho ir buscar sabonetes da marca P ou da marca Q no supermercado. E aí o seu sobrinho volta com um sabonete da marca P e um sabonete da marca Q. Nesse caso, o seu sobrinho trouxe um sabonete de cada marca. Então, isso para você já é o suficiente para satisfazer o que você precisa. Porque o sabonete não importa a marca que o seu sobrinho trouxer, na verdade. Trazendo de qualquer uma das duas marcas, você já vai conseguir tomar o seu banho ali com aquele sabonete, independente se da marca P ou se da marca Q. E aí, na segunda hipótese, o seu sobrinho só traz o sabonete da marca P. Se ele trouxe o sabonete da marca P, você pode tomar o seu banho. Então, a nossa proposição é verdadeira. Na terceira hipótese, o seu sobrinho trouxe o sabonete da marca Q, de queijo. Então, você também vai conseguir tomar o seu banho. E na nossa quarta hipótese, o seu sobrinho não traz nenhum sabonete porque o mercado estava fechado. Então, aqui você não vai conseguir tomar o seu banho. A nossa proposição, a combinação da proposição P ou Q vai ser falsa. Vamos para a nossa próxima tabela verdade. Agora vamos falar sobre o nosso ou. O ou você vai se lembrar de cara ou coroa. Quando você só tem uma moeda e você joga essa moeda para cima. E essa moeda cai. É possível que essa moeda dê cara e coroa ao mesmo tempo? Não, né? Logo, verdadeiro é falso. Neste caso aqui. Então, ou P ou Q, quando
P é verdadeiro e Q é verdadeiro, você vai ter a proposição como falsa, a combinação das duas proposições como falsa. E na nossa segunda hipótese aqui, quando caiu P, caiu cara, não caiu coroa, então essa proposição faz sentido, então essa proposição é verdadeira. Na nossa terceira hipótese, caiu coroa, não caiu cara, a nossa proposição é verdadeira. E finalmente, na nossa quarta hipótese, não caiu nem cara, não caiu nem coroa. Essa proposição só pode ser falsa. Como é possível você jogar uma moeda para o alto e não dar nem cara nem coroa? Ou você perdeu a moeda. Pode ter acontecido, mas nesse caso você vai ter a combinação de ou P ou Q como falsa. O outro conector que é C então, nós vamos pensar no seguinte, que P significa paulista e Q significa brasileiro. Então vamos começar fazendo este exercício na nossa primeira hipótese aqui. Se é paulista, é brasileiro. Isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, isso é verdade, se P é paulista, Q é brasileiro, significa que nós temos uma proposição verdadeira, porque o paulista, ele é brasileiro. Vamos para a nossa segunda hipótese. A segunda hipótese é paulista, mas não é brasileiro? Isso é possível? Não. Então, a nossa combinação de proposições é falsa. Terceira hipótese, nós temos que é paulista, não é paulista, aliás, desculpe, não é paulista, mas é brasileiro. Isso é possível, ele pode ser mineiro, ele pode ser baiano, ele pode ser, enfim, ele pode ser de outro estado. Então, isto aqui é verdadeiro. Nossa quarta e última hipótese do C, então. Não é paulista, não é brasileiro. Isso é possível, ele pode ser um estrangeiro. Então, a nossa combinação de proposições é verdadeira. E, finalmente, o C, somente C. Nós vamos lembrar somente C de pares de sapato e pares de tênis. O verdadeiro, toda vez que você tiver V e V, vai significar que você está com 2 sapatos. E quando você tiver F e F, vai significar que você está com 2 tênis. Você é uma pessoa equilibrada, então você só vai sair de casa com 2 sapatos ou 2 tênis. Você não vai colocar um tênis num pé e um sapato no outro pé, porque você é uma pessoa equilibrada, correto? Então vamos verificar aqui, testando dessa forma, estas nossas hipóteses, como que vai ficar. Nós temos V e V aqui na nossa primeira hipótese, então nós temos dois sapatos. Um par de sapatos é verdadeiro, você vai sair com esse par de sapatos. Na nossa segunda hipótese, nós temos um sapato e um tênis. Você não vai colocar um tênis de um lado e um sapato do outro. Então, esta nossa proposição, essa nossa combinação de proposições é falsa. Na nossa terceira linha, nós temos um sapato, ou um tênis e um sapato. Você também não vai usar essa combinação. Essa nossa proposição é falsa. E, finalmente, na nossa quarta hipótese, você vai ter tênis e tênis. Aí sim, aí dá para você sair para a rua desse jeito, com um tênis de um lado e um tênis do outro. A nossa combinação de proposições CP, então Q, quando falso e falso, é verdadeira. A combinação é verdadeira. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal, dando um like ou compartilhando o nosso vídeo.
Muito obrigado!